trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, e cada elemento da equipe tem que lembrar que ele é muito importante, e cada um tem que lembrar assim que a importância é a pessoa que dá. Nós temos que continuarmos assim nesta condição de importantes. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é 30 de maio de 1935, o sacrifício. A luz sempre auxiliou os espíritos humanos. E é bem importante assim, porque para a luz ter vindo para a Terra, ela teve que ir até as profundezas, porque os seres humanos foram caindo mais do que a sabedoria do Criador pensou que pudesse. E como na vida diária assim, fica incompreensível para muitos de como a luz ela é justa. Devido aos entrelaçamentos de muitos fios, muitos se encontravam e se encontram nas profundidades. A luz teve que ir até lá, porque mesmo tendo descuidado, foram emaranhados pelos fios e foram arrastados. E dentro de cada um de nós que tem aquela chama com vontade de esperança verdadeira, de ter a compreensão dos ensinos, fica bem fácil assim que a luz ela é justa. Devido a isso, ela foi até as profundezas, possibilitando assim que aqueles que têm e que tiveram o anseio verdadeiro recebessem das informações. E é bom a pessoa ir lembrando assim que para nós voltarmos para a pátria do Espírito, nós temos que conhecer o livro Na Luz da Verdade, a complementação dos ensinos de Jesus. Fica bem fácil assim da pessoa lembrar que Jesus, ele disse que ele não veio contestar, ele veio confirmar aquilo que os velhos profetas trouxeram. Quando Jesus foi questionado de como ele tinha os ensinos, ele disse assim que ele era o caminho, a verdade e a vida. Somente ele é que poderia então responder assim, por ele ser o Filho de Deus. O livro Na Luz da Verdade é o complemento, quando ele fala, virá um outro que não eu. Então a gente, estudando Mateus, a gente vê que Mateus ali faz uma confusão, por isso que até hoje ainda falam que Jesus voltará. Então a confusão que Mateus fala é a anunciação do anjo. O anjo anuncia a vinda do Filho de Deus. Isaías anuncia a vinda do Filho do Homem. Então a vinda do Senhor dos Exércitos. Quando Jesus viu que os seres humanos se encontravam numa condição de não terem mais fé, de não terem mais aquela pureza, então ele fala da necessidade da vinda do Filho do Homem. Então não houve um interesse, um aprofundamento ali dos discípulos de compreender, pensando que era ele mesmo que voltaria. Então o Filho do Homem veio e ele trouxe o livro Na Luz da Verdade. E quando a pessoa é um estudioso, tem um aprofundamento, ele vê assim que realmente é uma complementação, que são os ensinos da criação e a bondade do Criador, de possibilitar esta condição de que todos que tenham o anseio verdadeiro receber das informações. E é bom a pessoa ir lembrando dos valores que existem. O filho tem um valor, a mulher tem um valor, o marido tem outro valor, a propriedade tem um valor, que é a moradia que a pessoa tem, ou outros bens terrenos. São diferentes valores. Então, o professor tem um valor por aqueles alunos e aquele valor também, aquela intenção, aquele carinho para aqueles alunos é relativo, porque no ano seguinte é um outro grupo de alunos. Então nós temos que trabalhar assim com valores, nesses valores e fazendo a diferença dos ensinos, da importância dos ensinos, da significação. Para a nossa vida diária nós vamos tendo uma complementação dos ensinos e a pessoa é que tem que esforçar-se para ela mesma ter esta condição. E devido a esses valores, então a gente vai observando assim que muitos pais têm vontade de ter uma nova fase da vida,
mas anteriormente pelo valor que ele julgava, tendo um filho numa determinada escola, fazendo um determinado curso, para aquele filho seria bom. Então, com aquela responsabilidade que aquele pai assumiu, por ele achar que existe aquele valor fazendo aquele curso naquela escola, então hoje ele não pode tomar uma decisão. O valor anterior que ele tinha, hoje ele entra numa reflexão para uma outra condição que a vida apresentou. Mas os valores internos, a pessoa tem que lembrar assim que são superiores. E quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai observando assim, que dentro dela a calma, os seus pensamentos começam a serenar, seus sentimentos começam a equilibrarem. Então são valores superiores. E são valores que nos possibilitam ver como é melhor a nossa vida amanhã. Possibilita uma ponderação. E nós temos que lembrarmos que nós temos muitos auxílios e que sempre recebemos auxílios e que dificilmente valorizamos os auxílios que recebemos. Isso é bem sério assim. O livro Na Luz da Verdade, a pessoa tem que fazer o mesmo trabalho que Jesus já disse lá atrás, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer que para a pessoa caminhar no caminho de Jesus, as informações, as instruções se encontram no livro Na Luz da Verdade. Isso é físico, isso é verdadeiro, porque não tem nada subjetivo na vida. Aquele que tem uma saudade, ele tem dentro dele um anseio verdadeiro por aquela saudade. Saudade da pátria, saudade do filho, saudade de ter um alimento que numa época anterior ele teve e que sentia muito bem com aquele alimento. Não tem como uma outra pessoa fazer uma avaliação daquela saudade que existe dentro daquela pessoa. Isso é uma condição física para aquele que tem a saudade. Na nossa vida diária, nós temos esta condição bem importante assim, de ir vendo o que é importante para nós, que material que eu tenho para a minha velhice, qual é a substância, porque a vida é uma caminhada. Se a pessoa caminha junto com a vida, ela vai conquistando. Então aquele agricultor, na época certa, ele colocou a semente no solo, no período seguinte ele vai ter a colheita. O outro que não colocou a semente no solo, no período seguinte não terá colheita. Quando vamos ficando envelhecidos, independente da idade da pessoa, porque todos nós conhecemos crianças que morreram, jovens que morreram, homens maduros que morreram e também os velhos que já se encontram na fase de largar o corpo de matéria grosseira. Então, independente da época em que nós nos encontramos, tem essa importância de nos encontrarmos preparados para a fase seguinte que a vida vem apresentar. A época não tem importância, mas a pessoa sempre vai encontrar preparada. E a preparação é com o conhecimento. Então, para caminhar no caminho de Jesus, hoje a pessoa tem que conhecer o livro Na Luz da Verdade. Ela tem que tornar-se segura. Porque na época de Jesus era suficiente ter a fé. Então a pessoa tinha fé, tinha convicção daquelas informações, daquelas instruções. Hoje, devido aos nossos descuidos, foi necessário então que nós tenhamos o conhecimento. Então hoje nós temos que fazer a avaliação, ter o conhecimento necessário e de nos tornarmos previdentes, cuidadosos, ver como é que existe todas as informações. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição de continuarmos seguros conosco mesmo, porque a segurança é bem importante quando a pessoa se encontra convicta das informações e que ela vai observando assim. Quando tem um nível, a pessoa tem uma maneira de compreender. Ela teve um aprofundamento nos ensinos, ela amplia também a maneira de ter a compreensão. E ela vai trabalhando assim. E nós temos que nos tornarmos responsáveis, porque sempre achamos que existe um obstáculo.
Sempre existiu obstáculo para todas as coisas. No caso de uma criança, ela foi para o ensino escolar porque ela não tinha aquelas informações. Para ela qualificar com aquelas informações, ela tem que fazer as recomendações que o professor manda. E ela tem que frequentar o ambiente de ensino. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que todos os ambientes de ensino têm a hora para iniciar. Por exemplo, um ambiente de ensino de manhã, o horário para chegar, o máximo é 7h30. Alguns podem dizer assim, mas podia ter 5 minutos de tolerância. Mas aí a direção fala, não, o portão foi aberto às 7. Já tem 30 minutos que a pessoa pode ter chegado. Então nós, na nossa vida diária, nós não precisamos de querer que tenha mais um tempo para nós. Nós temos que nos esforçarmos para aproveitar o tempo anterior como é possível. E aquele que vai estudando o livro Na Luz da Verdade vai desenvolvendo uma maneira bem importante assim, e bem segura com ele mesmo. Ele sabe que quando acontece algo como faltou a luz, ele não pôde fazer os estudos, ele vê assim que faltou algo dentro dele. Então essa complementação é tirada depois e ficou um buraco. E esse buraco a gente sabe que existe. Por exemplo, um pai que morreu, então dentro daquele filho fica um buraco. Aquela mãe que morreu. Então a gente vai observando que aquelas referências que nós tínhamos para o nosso dia a dia, do nosso pai, da nossa mãe, então aqui dentro vai ficando um vazio, não tem como ser preenchido. Então nós não podemos permitir assim que esse vazio fique porque não estudamos o livro Na Luz da Verdade. Tem que ter essa convicção, esta força, esta coragem de sairmos da moleza. Porque nós sempre nos encontramos assim que depois vai dar certo. E com isso vai passando o tempo e nós vemos assim que nós vamos ficando mais enrijecidos e tendo menos facilidade para assimilar as informações e as instruções. (30 de maio de 1935), o sacrifício. E é bom cada um lembrar assim que ninguém é pobre o suficiente que não possa comprar o livro. E não arrumaria uma maneira de comprar o livro. Isso é bem interessante, mas é verdadeiro, porque ele pode ser encontrado em vários idiomas e a pessoa tem que lembrar assim. Para todas as coisas da matéria grosseira, nós arrumamos maneiras e recursos para termos aquilo. Para ter o livro Na Luz da Verdade é o mesmo procedimento. A pessoa tem que lembrar que ela pode tê-lo, independente da condição financeira que ela venha a ter. Porque nós sabemos assim que durante fases da nossa vida nós nos esforçamos e passamos a ter aquilo que não tínhamos materialmente. Então, para o nosso espírito, a gente tem que lembrar que nós podemos ter muito mais. E o livro, a gente tem que lembrar assim, que ele tem que ser colocado, as informações, as instruções, na frente. E que todas as outras coisas têm que ficar atrás. Então, mesmo familiares que não querem caminhar conosco, então durante a vida vai desprendendo. Isso é bem simples, porque quando a pessoa tem um propósito dentro dela, ela realiza aquele propósito. Mesmo ela não tendo o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, ela é direcionada para a maneira de tê-lo. Ela vai esforçando para ter. Então, é bem importante assim que todas as coisas na vida têm que ficar atrás. Nós temos que lembrarmos que não é para desprezar as coisas materiais que nós temos. Quando aquele homem que aproximou de Jesus e perguntou a Jesus o que ele tinha que fazer com a herança que ele recebeu. Então, para aquele homem, aqueles bens materiais iam atrapalhá-lo. Então, quando Jesus fala que vai e doa aquilo que você tem, ele disse para aquele homem. Nós temos que fazer essa referência, que nós nos encontramos na matéria grosseira e que as coisas na matéria grosseira
que aquele que tem, ele encontra-se numa condição de administrar aquilo que ele tem. Nós não podemos colocar as coisas de matéria grosseira ou dos nossos sentimentos na frente da nossa perspectiva de vida interna. Porque se a pessoa faz uma progressão na vida do pai ou na vida da mãe ou na vida dos conhecidos dos pais, ela vai vendo assim que tem muita importância aquele que tem e aquele que colocou a perspectiva dele em primeiro lugar. Devido a isso, ele sempre tem um saber, ele sempre tem uma orientação e ele tem sempre a consideração, porque ele colocou os ensinos em primeiro lugar e, independente disso, ele foi qualificando para a vida. Então, entre todos aqueles que ele conhece, de 10 anos mais do que ele, ou de 10 anos menos, ou com a mesma faixa de idade, ele apresenta mais saber do que todos estes. Então o ensino, colocar o ensino, o livro na luz da verdade na frente é para essa finalidade. Tem essa importância sim, dele, independente de qualquer coisa, ele passa a ter muito saber, independente da profissão dele. Então o esforço é, em primeiro lugar, para a própria pessoa conhecer os ensinos, ter a condição de conhecer e de ter a condição de vivenciar aquilo que está sendo informado, aquilo que está sendo conhecido. E que a pessoa só vai ter importância para ela se encontrar na vida qualificando. Então a qualificação não foi só para um período, porque aquele aluno que interessou pelas informações escolares continuou tendo a continuação das informações. E se ele continua aprimorando, então depois ele tem a capacidade de transmitir aquelas informações. E se ele é bem dedicado, ele vai tendo um aprofundamento, vai qualificando para aquelas informações. Mas estudar o livro na luz da verdade vai nos qualificando para todas as coisas na vida, independente das informações, da profissão da pessoa que ela então recebeu. E nós temos que lembrarmos que, quando falamos da época de Jesus, éramos nós que nos encontrávamos lá, não eram outros. Então nós temos que lembrarmos que nós nos encontramos na Terra há milhares de anos e que nós sempre não valorizamos aqueles que trouxeram os ensinos e que sempre fizemos pouco. Isso fica fácil da gente ir observando em qualquer coisa que a pessoa faz na vida, ela está sempre fazendo para outras pessoas. Ela aprende a desenvolver um conhecimento de música e ela está sempre apresentando para outras pessoas. Em gratidão ao Criador, nós não fazemos nada. E é bem sério assim, porque depois nós queremos que o Criador nos auxilie, mas tem um ensino muito importante que fala assim, que se a pessoa não lembrou quando ela se encontrava sadia, então agora que ela tem o sofrimento, ela também não será lembrada. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando numa empresa. Então aquele funcionário que só fazia aquilo que pedia a ele, também não tem como ele pedir uma bonificação, um período de férias, além, ou um período de afastamento, além daquilo que permite. Ele pode pedir, mas pode acontecer de o seu pedido não ser aceito. Então, na vida nossa interna, é o mesmo procedimento. Para a pessoa conviver com ela, ela também tem que lembrar assim, que ela tem que saber a limitação que ela tem e ela tem que ir observando que ela tem que continuar melhorando. E a melhora não é para um período, a melhora é para toda a existência, que é o caso daquele que vai ficando envelhecido, tendo o conhecimento dos ensinos, continua tendo a consideração daqueles que ele conhece. O livro, ele vem nesta condição bem importante assim, e a pessoa tem que lembrar que ela é que precisa esforçar-se. O esforço é para toda a época da vida da pessoa. No caso assim dos relacionamentos, aquele que apresenta um relacionamento que não tem segurança,
aqueles seus conhecidos não apresentam uma determinação. Então nós temos que lembrarmos assim, que tem casos de pessoas ficarem doentes e ela tem que ser mantida acordada até que passa aquela condição que apresentou para aquela pessoa. Então fazem muito esforço assim para que aquela pessoa não entre numa condição de dormir. Devido ao estado em que ela se encontra, se ela dormir, ela morre. Então eles fazem muito esforço para a pessoa manter-se acordada. Então, nós temos que lembrarmos assim, que o nosso anseio para conhecer os ensinos tem que ser na mesma condição de nos esforçarmos. E esse esforço tem que ser além da condição física da pessoa. Porque quando um jovem tem muitos trabalhos escolares e ele está querendo ter a assimilação daquelas informações, ele, com a sua dedicação, dentro dele tem uma determinada hora que ele fala que compreendeu aquilo que ele precisava. Então ele ficou com aquelas informações impregnadas. Quando nós fazemos esforço para conhecer o livro na luz da verdade, entra dentro de nós esta mesma condição, de ficarmos impregnados com aquelas informações, de nos tornarmos qualificados para aquilo que nós precisamos. Então essa transformação tem que ser verdadeira. E nós sabemos assim que quando uma pessoa tem vontade de melhorar a sua capacidade física, ela tem que melhorar a qualidade do alimento com conhecimento, porque ela não pode ter vontades. Quando a pessoa tem vontades, o corpo fabrica um ácido para assimilar aquele alimento que a pessoa está com vontade. Aquele alimento não foi ingerido, então aquele ácido foi fabricado, porque toda época que nós temos uma vontade, nós recebemos aquele alimento. Então quando a pessoa tem uma vontade verdadeira, dentro dela, para ter essa transformação, tem que ter uma perseverança. Então o livro Na Luz da Verdade tem que entrar nesta condição, de a pessoa ter uma vontade verdadeira para ela ter a transformação. E nós temos que sair da acomodação. É comum a gente ouvir ou a gente falar que vai dar tudo certo. A pessoa tem que lembrar que quando ela está indo para uma localidade e ela vai voltar depois, vai dar tudo certo quando ela chega de volta. Porque até então, todo um trajeto tem que ser caminhado com muita atenção. E se ela desvia do seu destino, ela pega uma outra via, então ela pegou uma via errada. Ela tem que voltar todo aquele caminho que ela caminhou e agora pegar a via correta. Então o entendimento correto é da mesma maneira. Nós precisamos de nos esforçarmos e nós temos a capacidade para isso, porque para todas as coisas nós arrumamos tempo e a maneira de ter aquilo. Então para dentro de nós, para querermos verdadeiramente os ensinos, é da mesma maneira, nos esforçando. Melhorar não é para as outras pessoas, é para nós mesmos. E quando nós melhoramos, consequentemente, o entorno de nós melhora também. Nós aprendemos a ter um relacionamento melhor, de maneiras que as pessoas sentem bem perto de nós. Todo um esforço é a vida toda. Cada pessoa tem que lembrar assim, ela é que tem que continuar esforçando para melhorar. E tem que lembrar que a vida de uma pessoa só tem significação quando ela conhece os ensinos. Então voltar para a pátria do espírito é um trabalho individual e pode acontecer de ter obstáculos. Fica bem fácil assim de uma ou de outra pessoa falar do propósito dela, mas sempre aparecem responsabilidades ou dificuldades para a realização daquele propósito. Mas se a pessoa persevera, ela vai desenvolvendo uma maneira bem importante assim, de ir observando que os que incomodavam param de incomodar. E aqueles que se encontravam com dificuldades agora passam a ter mais facilidades, justamente pelo jeito que a pessoa passa a ter na vida. Uma elevação vai melhorando toda uma condição em volta da pessoa. O livro vai possibilitando esta condição.
e é uma complementação dos ensinos de Jesus. E a pessoa tem que lembrar que já foi anunciado a vinda do Filho do Homem. A anunciação dessa realização é justamente porque precisou da luz descer mais profundamente ainda, porque muitos espíritos humanos se encontravam descuidados e emaranharam-se com um ou com outro. Então eles desceram. Devido a isso, a luz teve que ir nas profundezas, ter um ponto de ancoragem, e aqueles que têm um anseio verdadeiro receberem dessas informações e terem a possibilidade de melhorarem. Então, o amor que o Criador dedica, a bondade do Criador, a gente vai observando assim através dos milênios, que é uma bondade verdadeira, possibilitando assim que todos aqueles que têm um anseio verdadeiro, eles receberem dos auxílios. E aqueles que têm vontade de melhorarem, precisa de lembrar assim, que sempre vai ter a graduação. E essa graduação é física e é verdadeira, porque quando a pessoa melhora, então ela melhora o seu entendimento, tem uma elevação. Aqueles que se acomodaram, que ficaram satisfeitos com as informações anteriores, que não fizeram um esforço para compreender diferente, de uma maneira melhorada, eles ficarão num nível. E aqueles que não fizeram nenhum esforço e que sempre dificultaram ou que sempre tomaram os ensinos de uma maneira de deboche, então esses não terão oportunidade. Então, quando a pessoa se encontra voltada para ela mesma, ela não tem muitas coisas para falar de outras pessoas. O livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição. Cabe a cada um fazer esse esforço de ir melhorando, de ir observando assim a bondade do Criador, de nos possibilitar aquela condição de melhorarmos. E a melhora, a pessoa tem que lembrar assim que não é para um tempo, tem que continuar trabalhando, de ter o conhecimento dos alimentos para que ela possa continuar tendo a saúde. Nós temos que continuar nos esforçando para ter a oportunidade de melhorarmos. E a melhora, quando a pessoa tem, é de uma condição pessoal. Então, o sacrifício é aquela condição muito importante da luz ter descido até as profundezas, para aqueles que se encontravam nas profundezas e que ainda têm um anseio verdadeiro, que durante a vida foram emaranhados pelo seu descuido, pelas trevas. Então a luz foi até lá, possibilitando assim que esse anseio verdadeiro pudesse surgir e aqueles ter o movimento de sair daquela condição. Para irmos para um nível acima, para voltarmos para a montanha, para a pátria do Espírito, então nós temos que fazer um esforço a mais. Então o esforço, a pessoa tem que lembrar que é ela fazendo o esforço e que a vida de cada um de nós está sempre voltada para as coisas que nós temos, as responsabilidades. Mas todas as responsabilidades que nos apresentam, nós que arrumamos. Mas que a responsabilidade verdadeira é de como a pessoa conhece os ensinos e qual o procedimento que ela está tendo dentro dela para ela ficar segura toda a época da sua existência. Então a segurança que uma pessoa precisa de ter é quando ela conhece os ensinos. Quando ela tem um aprofundamento, ela tem uma melhora de constituição. E com isso ela tem também uma maneira diferente de compreender aquilo que ela tinha uma compreensão no período anterior. Ampliar o saber é que possibilita a pessoa ter saúde, é que possibilita ela ficar segura com aquilo que ela precisa. O livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição.